Bom, pessoal, então vamos agora para a nossa segunda aula, né? Constitucional em 15 dias. Vamos lá, esse é o segundo dia. Como falei anteriormente, nós já falamos aqui, nós batemos em cima das garantias ou remédios constitucionais, tá? Habeas corpus, habeas data, mandado de junção, mandado de segurança e a ação popular. Hoje nós vamos para a maior parte dos incisos. Hoje nós vamos para os direitos. Eu não vou seguir essa ordem aqui não, mas eu vou começar pelo direito à vida, tá? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Eu vou deixar a segurança por último, porque ela é mais extensa. Eu vou começar de fato pela vida, porque ela é menorzinha em termos de quantidade de incisos. Mas eu vou começar pela vida fazendo uma pergunta assim de cara, na lata, pergunta de prova, pergunta que derruba um monte de gente. Eu pergunto um pouquinho mais sofisticado. A pergunta é, existe hierarquia entre esses direitos? Eu posso dizer que o direito à vida é, hierarquicamente falando, maior do que os outros? Sim ou não? Vou de novo, tá? Existe hierarquia entre esses direitos, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade? Sim ou não? E eu sei que alguém aí deve estar pensando, sim. Vai, responde aí pra mim, responde aí, vai. Sim ou não? Eu sei que é natural a gente pensar desse jeito. É natural a gente pensar, sim, a hierarquia, direito à vida, porque sem vida eu não tenho liberdade, sem vida eu não tenho propriedade, sem vida eu não tenho, na verdade, não. Olha, quando se fala em hierarquia de normas, a gente não está falando de importância ou coisa parecida. Quando fala em hierarquia de normas, a gente pensa assim. A hierarquia é quando uma norma está na Constituição e outra está na lei, por exemplo. Há uma hierarquia quando uma está na lei e a outra é um ato administrativo. Mas perceba que todos esses direitos, sai aqui da sua frente para não atrapalhar. Ó. Todos esses direitos estão no mesmo patamar hierárquico. Estão no mesmo artigo 5º. Estão todos na Constituição, ou seja, na mesma norma e no mesmo artigo. Não há hierarquia entre esses direitos, por mais contrário senso que isso aparente ser. Certo? Deixa eu ajeitar aqui essa câmera um pouquinho agora. Não há hierarquia entre esses direitos. Ponto. Ah, Nelson, mas o que há é o seguinte. No caso em concreto, havendo conflito entre esses direitos, no caso em concreto, aí eu vou ver qual deles deve prevalecer. Eu verei qual deles deve prevalecer se houver conflito, por exemplo, há muitos anos atrás, esse é o direito à vida, começamos, há uns 20 e tantos anos atrás, um caso entrou para os anais do direito. A gente estuda isso na faculdade. Talvez, se você fez direito, talvez você tenha visto esse caso. Uma menininha de 5 anos de idade, na época, claro, precisava de um tratamento médico, dentre os quais envolvia uma transfusão de sangue. Dentre outras coisas, transfusão de sangue. E os pais eram testemunhas de Jeová. Por favor, não me interprete mal. Eu não estou aqui para criticar a religião testemunha de Jeová. Eu estou narrando fatos. Tá certo? Ok? Se você é testemunha de Jeová e diz assim, mas isso é absurdo, vai ter engano, não tem menor. Não estou criticando. Estou só dizendo, olha, testemunha de Jeová não admite, na sua crença, a transfusão de sangue. Ok? Não é possível, não é permitida a transfusão de sangue entre os testemunhos de Jeová. Certo? E essa menininha precisava fazer transfusão. Mas os pais eram testemunhas de Jeová. Aí os médicos pegaram a menina contra a vontade dos pais e fizeram o tratamento, inclusive a transfusão de sangue. Os pais ficaram indignados e BUM! Abriram uma ação contra o hospital e, claro, o corpo médico. Abriram a ação. Caramba, abriram aquela ação e o processo foi... O direito dos pais era o de liberdade à religião. Veja o conflito. O direito à vida da criança, que precisava de transfusão, e o direito de liberdade religiosa dos pais. Vida e liberdade, bum. A hierarquia, não há hierarquia. Mas o Supremo analisou e disse assim, olha, nessa situação deve prevalecer o direito à vida. Por quê? Porque apesar do Brasil ser um Estado laico, apesar do Brasil não ter religião oficial e tem que adotar e aceitar toda e qualquer religião, a gente vai ver isso já. Nesse caso especificamente, o direito à vida era da menininha de 5 anos, mas a crença religiosa não era delas, era dos pais.
Ela não tinha capacidade civil para adotar uma religião. Ainda. Percebe? E aí o que foi que aconteceu? Prevaleceu a religião. E alguém deve estar dizendo, haha, mas então, Nelson, então a hierarquia assim, não. Anos mais tarde, agora menos de 10 anos, 6, 7, 8, não sei, 8 anos, no máximo 8, não passa de 8 anos, um senhor de 72 anos de idade. 72 anos de idade. Testemunho de Jeová. Precisava de um tratamento médico, que envolvia, dentre outras coisas, transfusão de sangue. E o senhor disse, não, eu vou citar o que estava nos autos. Não, vou me curar pela fé. Aí os filhos desse senhor, que não eram testemunhos de Jeová, ele tinha se convertido há pouco tempo. Os filhos desse senhor de 72 anos abriram uma ação para interditar o pai, dizendo que ele estava gagá, que ele estava senil, que ele era um absolutamente incapaz, que ele não tinha mais condições de tomar decisões. Os filhos queriam interditar o pai para poder impor o tratamento. Aí a perícia foi chamada, o perito analisou a situação direitinho e viu que não, ele era absolutamente capaz, ele era pleno, são, saudável. E aí, veja, mais uma vez, vida e liberdade religiosa. Vida bom, e prevaleceu quem? Dessa vez, a liberdade religiosa. Se houvesse hierarquia, a vida teria prevalecido de novo. Então o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, olha, não há hierarquia entre os direitos constitucionais porque todos estão no mesmo patamar hierárquico, todos estão na mesma Constituição, no mesmo artigo, diga-se passagem. Mas, havendo conflito entre eles, no caso concreto, é que se vai verificar quem deve, qual conflito deve, qual direito deve prevalecer. Certo? Não há hierarquia, mas o direito à vida se destaca dos demais, isso é um fato. Antes disso, deixa eu te mostrar uma coisa. A vida ela tem que ser entendida de forma ampla. Ter direito à vida não é só o direito de não ser morto. A gente vai ver o inciso, né? Não haverá pena de morte, salvo nos casos de guerra declarada. Ter direito à vida não é o direito de não ser morto. Aliás, até é, né? Até é, o direito de continuar vivo. Mas é mais do que isso. Tem que ser entendido de forma, ampla. Como assim de forma ampla, Nelson? Ter direito à vida é mais do que o direito de continuar vivo. É o direito a uma vida digna. É o direito a uma vida digna. Digna. Ok? Certo? Dúvidas? Posso passar? Tá, beleza, ótimo. Então é por isso que você não vê ninguém dormindo embaixo das pontes no nosso país. Ninguém pedindo esmola no sinal. Por que não? Porque todos nós temos direito a uma vida, tá aqui afagando minha cabeça, uma vida digna. Ok? Pelo menos na teoria, né, pessoal? Pelo menos na teoria. O papel aceita tudo. Tá bom? E para terminarmos o direito à vida, já falei, né? Não há hierarquia, mas o direito à vida se distingue dos outros porque ele é o único indisponível. Ao contrário dos outros direitos, o direito à vida é o único desse rol indisponível. O direito à vida, eu não posso dispor, eu não posso abrir mão, eu não posso negociar, transacionar com o direito à vida. É por isso, meus amores, vê que massa, é exatamente por isso que a eutanásia no nosso país é crime. O que é eutanásia? Pensa um pouquinho comigo. A eutanásia, o doutor morte, vai lá, o cara tetraplégico, não pode mexer nada do pescoço para baixo, mas mexe o pescoço. Aí lá na Holanda, né, países como a Holanda, por exemplo, o cara diz, pede para morrer, o doutor morte instala em suas veias um dispositivo, agulhas, né, com um dispositivo que aciona a injeção de um veneno, bota um botão, uma caixinha com um botão desse tamanho na frente do pescoço dele, na frente da cabeça dele, ele dá uma narigada lá, que aciona o dispositivo e injeta a substância letal em suas veias. Aí lá eles dizem assim, não fui eu que o matei, ele que se matou, dando a narigada naquele botão. Ah, pelo amor de Deus. Não. Aqui no Brasil, isso é considerado auxílio material ao suicídio. É crime, sim. Por que, Nelson? Mas foi ele que pediu. Ele não pode pedir para se matar. Por que não? Porque ele não pode abrir mão desse direito, o direito à vida. Não pode. Ok? Outra coisa.
Outra coisa, não, outro exemplo. Teve um alemão que ficou conhecido, mundialmente conhecido como o canibal. O canibal. É uma historinha bem rápida, eu vou te contar para fixar. Histórias são boas para fixar. O canibal, como ficou conhecido mundialmente, né? Enfim, eram dois alemães, um conversando com o outro pelo SMS. MSN, SMS, eu nem sei mais, é um desses aí, uma dessas letrinhas. Não tinha WhatsApp na época, não tinha, era SMS, se não me falha a memória. Não era SMS, eu não sei a diferença de SMS por SMS, CS, não, bom, enfim. Estavam conversando pela internet. E eles estavam lá conversando pela internet, todos tranquilos e calmos, uma maravilha, quando, de repente, um deles, muito deprimido, pediu ao outro para matá-lo. Olha, eu não aguento mais, mas eu não tenho coragem de me matar, eu quero que você me mate. Aí o outro assim, mas tem certeza disso? Tenho. Eu só tenho uma exigência, eu só tenho um requisito. Antes de eu morrer, eu quero provar um pedaço da minha própria carne. Foi por isso que o caso ganhou repercussão mundial. Os dois marcaram o dia, o horário, o local. O canibal chegou lá, não sei porque ele levou esse nome de canibal, porque quem comeu foi o outro, né? Mas a vítima se deitou, o canibal, o assassino, tirou um pedaço da coxa da vítima, deu para ela comer. Um gosto de galinha. Enfim, e aí o cara foi lá e matou a vítima. Ele ficou conhecido, o assassino ficou conhecido como o canibal. Não sei, já que quem comeu a carne foi a própria vítima. E aí aconteceu um caso curioso. Ele salvou as mensagens que trocaram pela internet e no dia ele levou uma câmera e filmou tudo. Obviamente que o corpo foi encontrado. A polícia alemã começou a investigar e chegou onde? Chegou no assassino. Chegou ao assassino. Chegando lá no assassino, assim, olha, você é fortemente suspeito de assassinato. E ele confessou tudo. Ele disse, não, fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Mas veja, fui eu, mas foi ele que pediu. Eu tenho aqui as provas. E aí mostrou tudo de bandeja para a polícia. Mostrou as conversas pela internet, mostrou a filmagem. Acontece que na Alemanha, assim como aqui no Brasil, o direito à vida é indisponível, meus amores. E aí o que aconteceu? Ele foi preso do mesmo jeito, condenado do mesmo jeito. E foi condenado por quê, Nelson? Porque mesmo a vítima pedindo para matá-lo, ela não tem essa capacidade. Ela não tem esse poder. O direito à vida, ele é indisponível. Percebe? Ok? Dúvidas? Eu vou te falar outra coisa ainda. Uma outra coisa que também é bem importante. Na verdade, é uma dica. Não é outra coisa bem importante, não. Me perdoe. Eu quero te dar uma dica. Tem um filme chamado Menina de Ouro. Eu não sei se você já assistiu. Se você não assistiu, eu vou logo dizendo. Ela morre no final. Pronto, acabou. Não vá assistir, não. Vá estudar. Certo? E a Menina de Ouro, ela fica tetraplégica. Pronto, contei o final, meu velho. Contei o final. Não vai estudar, não vai assistir, não. Vai estudar. E esse filme levanta exatamente a polêmica da eutanásia. Uma pessoa que viveu uma vida incrível, em alta velocidade, e de repente está lá numa cama. Será que ela não tem o poder de impedir para se matar? Aqui no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, não tem. E não tem por quê? Não tem por quê? Não tem. Exatamente porque nosso direito à vida, ele é indisponível. Eu posso abrir mão da propriedade, que é outro direito do artigo 5º. Eu posso abrir mão de tratamento isonômico da igualdade, liberdade. Eu posso abrir mão de qualquer direito, menos o direito à vida. Não há direito... o direito à vida, ele é indisponível. Quando eu vim de uma cidadezinha do interior chamada Vicência. Vicência é uma cidadezinha desse tamanho, bem pequenininha. É engraçado que em toda aula minha eu falo de Vicência. Né? Na primeira aula, em salas ao vivo, como essa daqui, ou presenciais, online, não importa, eu sempre falo de Vicência, E um dos exemplos, uma das histórias que eu trago de Vicência, quando eu vim do interior, matutinho do interior, vim para a capital, fiquei impressionado com esses prédios enormes aqui da capital. Oh, meu Deus, olha aqueles andares ali. E aí, bem matuto, quando eu estava chegando na pensão, eu vim para a capital para morar num pensionato nos primeiros anos, para estudar, fazer vestibular e morei no pensionato. E quando eu estava chegando no prédio onde estava o pensionato, primeiro eu ouvi, depois eu vi a multidão na frente do prédio onde eu estava morando, gritando, pula, pula, pula. Caramba, lá em cima tinha um cara querendo se matar.
do meu ângulo de visão, do meu ponto de vista, dava para ver o cara no pé, na beira da parede, né, do prédio, quase pulando, e a uns 10 metros de distância um bombeiro. Conversando com ele, rapaz, não faz isso, não pula. Olha, tu ganhasse um par de gaia, não foi um par de asas. Não faz isso, não pula, não pula. E a galera lá embaixo, pula, pula, pula. Impressionante, né? Naquele dia, o véu da ingenuidade caiu diante dos meus olhos e eu vi que a humanidade não presta. Pelo menos não quando está nesses aglomerados. E aí o bombeiro conversou, o cara deu um passinho para trás. E quando ele deu um passinho para trás, 2 outros bombeiros, que não dava para ver lá de baixo, pegaram o cara e jogaram o cara no chão. Não no chão onde a gente estava, né? No chão, na laje, pronto, na laje do prédio. Certo? E aí, uns minutos depois, esse cara que queria se matar, o corno voador, que queria se matar, apareceu ladeado pelos bombeiros e levou uma vaia na portaria do prédio. Todo mundo vaiando aquele cara. Eu pensei, caramba, essa turma queria mesmo que ele se matasse. Ainda bem que ele não pulou. Eu não estava maduro o suficiente para ver aquela cena, né? Aquilo ali ia me afetar negativamente de um jeito muito, muito forte. E graças a Deus ele não pulou. Mas o fato é que aquele cara cometeu crime, sim ou não? Ele tentou o suicídio. Ele tentou agredir um direito indisponível, direito à vida. É um crime, sim ou não? Bora, responde aí. Bota aí pra mim, sim ou não? Eu quero ouvir, vamos, eu quero ver. Vai, responde. É um crime, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A resposta, meus amores, é não. Apesar dele agredir o direito à vida, quando você tenta o suicídio, quando você se suicida, paciência, né? Morreu, paciência, não tem mais polêmica, mas quando você tenta o suicídio, você agride um direito indisponível, é verdade, mas o legislador aqui pensou o contrário. Aqui ele pensou assim, poxa, esse cara que está querendo se matar é porque a vida dele já está uma porcaria, já está horrível. Imagine se fosse crime ainda. Quando ele chegasse lá nos últimos minutos, pulo ou não pulo, par de gaia ou par de asas? E ele olhasse para baixo e visse os bombeiros chegando, a polícia chegando, ele pensaria assim, caramba, minha vida já está uma porcaria. E se eu não continuar agora, se eu não pular, ainda vou preso. É melhor pular. Para evitar esse raciocínio, para evitar esse ato desesperado, o direito à vida, quando você tenta o suicídio, apesar de agredir um direito indisponível, não é crime. Não é crime. Não é crime. Ok? Tá claro isso? Dúvidas? 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 O direito à vida, anota aí ainda, o direito à vida ele começa a partir do nascimento com vida. Isso é direito civil, tá? Não é bem constitucional. Mas a partir do nascimento com vida. A partir do momento que o rebento rebenta. A partir do momento que o pirralho nasce com vida, dá o primeiro choro. Na verdade, quando ele inspira oxigênio pela primeira vez, mais do que inspirar oxigênio, ele está inspirando todos os seus direitos, personalidade jurídica. Ele faz... E ali ele está inspirando oxigênio, direito à vida, direito à herança, direito à imagem, direito à propriedade, todos os seus direitos. Ah, Nelson, não, mas eu me filio àquela corrente que diz que é a partir da concepção. Porque eu sou muito religioso, muito religiosa. Olha, eu também sou religioso. Mas eu não estou aqui para passar a corrente que você acha mais bonita. Eu estou aqui para passar a corrente que é aceita nas provas, certo? Então essa história da teoria da concepção, teoria do sistema nervoso, com 4 semanas o sistema nervoso começa a se formar. Tudo isso é bobagem. Para provas objetivas, isso é bobagem. O direito nasce a partir do nascimento com vida. Ponto. Ok? Tá claro até aqui? Bem, vamos fazer uma pausa aqui. Eu vou fazer intervalos, eu vou gravar vídeos de acordo com os blocos dos direitos, tá? Vamos ver se você tem alguma pergunta. Se tem alguma pergunta, me manda para mim. Eu teria o maior prazer de responder agora.